Muito bem, Game Changer, seja bem-vindo a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar aqui sobre oferta e demanda, ainda dentro do módulo sobre Key Levels, ok? Vamos falar aqui sobre oferta e demanda, já vimos a estrutura do mercado, já vimos suportes e resistências, vimos tendências e agora vamos falar sobre oferta e demanda. Eu acredito que esta não é a primeira vez que tu ouves falar sobre estes dois termos, que é a oferta e demanda, ok? Então, bom, a filosofia de oferta e demanda é a mesma para qualquer mercado. Ou seja, a oferta e demanda aplica-se a qualquer produto que pode ser negociado. E como é que dizemos isto aqui? A oferta e demanda diz que se a oferta de um produto, ok, for alta em relação à demanda, o preço do produto tende a baixar. E se a demanda do mesmo produto for alta em relação à oferta, ok? Isso cria escassez e, como consequência, o preço sobe. E isto acontece também no mercado do Forex, ok? Explicando isto aqui de forma mais simples, se houver maior quantidade de um produto no mercado em relação à procura desse produto, a tendência vai ser de baixar o preço deste produto para que possa ser vendido. E do outro lado, se houver escassez de um certo produto no mercado e a procura desse mesmo produto for elevada, o preço desse produto tende a subir, ok? Estamos agora em Moçambique em uma situação onde as bombas de combustível estão praticamente vazias, ok? Não estão a abastecer e, como consequência disso, há muitas pessoas à procura desse combustível. E o que aconteceu há poucos dias prova esta questão da oferta e demanda. O preço do combustível subiu, ok? Por conta dessa procura excessiva e falta e baixa oferta do mesmo, ok? Então, estes conceitos de oferta e demanda também aplicam-se no mercado financeiro, ok? E o que nós vamos aprender aqui é como é que vocês vão poder no gráfico identificar essas zonas de oferta e demanda para que vocês possam posicionar as vossas ordens de compra ou venda de um determinado ativo, ok? Ativos que são pares de moedas, índices, criptomoedas e metais e por aí fora, ok? Então, existem dois modelos simples que nós usamos para identificar vários, como é que é, para identificar as zonas de oferta e demanda. Aliás, não existem só dois, existem vários, mas nós vamos trabalhar somente com dois modelos que são os mais frequentes e que são os que eu mais uso, ok? Porque eu vou aqui mostrar-vos somente o que eu uso e o que funciona para mim. Então, o primeiro é este aqui, onde o preço está em um momento de acumulação, ok? Nesta zona, e de seguida ele rompe esta zona de acumulação com força em direção a preços mais baixos, ok? E consequentemente ele volta para mitigar aquela zona de oferta que tenha deixado e continuar com seu movimento de queda, ok? Preste atenção aqui. As zonas de ofertas só são encontradas em tendências de baixa, ou melhor, só esperamos ver e procuramos por zonas de oferta em tendências de baixa, ok? Assim como só procuramos por zonas de vendas nas zonas de resistências ou em tendências de baixa, funciona também para oferta e demanda. O preço sai da zona, como eu disse, da zona de consolidação e rompe esta zona com força, com velas de força, e de seguida ele retrai para mitigar aquela zona de oferta e continuar o seu movimento de queda, ok? Não, o que nós fazemos aqui é esperar que depois dele romper a zona de consolidação, nós esperamos que ele retraia para mitigar aquela zona de oferta e nos dar uma confirmação de venda. Essa confirmação de venda pode ser aquela coisa do choque que nós falamos na aula passada, ok? Nós falamos nas últimas aulas. Então, o segundo modo é este, onde o preço já está em uma tendência de queda, ok? Ele forma um fundo recente e de seguida um topo recente, ok? E ao formar esse topo recente, ele cai de forma brusca, ok? Cai muito rápido e de seguida ele retrai provavelmente deixando liquidez abaixo e sobre liquidez vamos ver mais para frente e ao chegar à nossa zona de oferta o preço dá-nos um sinal de continuação de queda que pode ser o choque também, ok? Então, para as zonas de demanda a filosofia é a mesma, só que de forma inversa, ok? De forma inversa, ou seja, o preço está em uma zona de acumulação, mas no lugar de romper para baixo, ele rompe para cima, o que significa que havia aqui
muita procura por esse produto, mas pouca oferta do mesmo produto. Então o preço tende a subir e de seguida o preço retrai para filtrar as ordens que possam ter ficado aqui pendentes e continuar o seu movimento de alta, ok? Nós optamos por entrar quando o preço retrai para aqui e nos dá uma confirmação de compra. É aqui onde nós compramos, ok? Em zonas de demanda nós compramos e em zonas de oferta nós vendemos. A outra situação é onde o preço já está em um movimento de alta e de seguida ele retrai, ok? Ele dá aquela retração e sobe rompendo o topo anterior, dando-nos aqui um BOS, ok? E depois de dar-nos o BOS, o que fica aqui embaixo, ok? Ou seja, a zona de baixo torna-se a nossa zona de demanda, ok? Torna-se a nossa zona de demanda e é para aqui que nós aguardamos para que o preço volte e nos dê uma confirmação de entrada, ok? Isto aqui é são conceitos simples, são conceitos simples que só precisam ser praticados, que vocês precisam repetir esta aula pelo menos 2, 3 vezes e fazer anotações, ok? Façam anotações, familiarizem-se com essas estruturas que eu posicionei aqui, desenhem isso nos vossos cadernos, copiem isso nos vossos cadernos e vão perceber que com o passar do tempo vocês vão fixar isto e vai ser muito rápido, na verdade, ok? Então, nós vamos passar ao gráfico para poder compreender isto de forma mais prática, ok? Vou mostrar isto aqui no gráfico, como é que isto aqui funciona no gráfico. Bom, eu estou neste momento a segurar uma operação de venda neste ativo, que é o ouro, ok? Mas eu vou eliminar isto aqui para vos mostrar como é que funciona esta coisa de oferta e demanda, ok? Vamos procurar identificar boas zonas de oferta e demanda que o preço tenha deixado e voltado para mitigar. Vamos fazer isso no gráfico de 1 hora, ok? Bom, aqui temos um exemplo aqui muito bom de uma zona de oferta e demanda que foi preenchida, aliás, de uma zona de demanda, nesse caso não oferta, ok? Oferta não, perdão, de uma zona de demanda, isso sim. Poxa, estou a fazer confusão, mas é uma zona de oferta, porque o preço está agora em queda, ok? Vamos lá, vamos para o gráfico de 1 hora. Vocês vão perceber que no gráfico de 1 hora, o preço estava aqui a criar topos e fundos mais altos, ok? Evidenciando que ele estava no momento de alta, ok? O preço estava aqui em um momento de alta. Porém, após criar este último fundo aqui e criar este topo, o preço caiu com muita força. Vocês podem notar que esta vela que temos aqui é uma vela de força, ok? O preço caiu com muita força e rompeu o fundo anterior, dando-nos aqui aquilo que nós chamamos de choque, que é uma confirmação para mudança de direção, ok? O choque é uma confirmação para mudança de direção, change of character. Então, se nós dissermos que nós temos aqui o nosso choque, ok? O preço deu-nos aqui o nosso choque, ok? E ele saiu desta zona aqui com muita força. Isto aqui, esta vela aqui pode representar uma acumulação em tempos gráficos menores, como por exemplo o M5, ok? Aquela zona pode representar uma acumulação. Onde que está isto aqui? Vamos lá. Como vocês podem ver, esta zona aqui representa uma acumulação, toda esta zona aqui, ok? E de seguida o preço saiu daquela zona. Vamos lá, ok, estávamos aqui. O preço saiu desta zona com velas de força, ok? Vocês podem ver o tamanho desta vela e a rapidez com que ele saiu deste preço para este aqui, ok? E continua assim seu movimento de queda, rompendo o fundo anterior. Então, como é que nós vamos marcar aqui a nossa zona de oferta? É simples. Se tu já identificaste a vela de força que ele deu, ok? O momento de queda forte no gráfico, tu precisas procurar a última vela que antecede a esse movimento de força. Ou seja, tu vais olhar para o gráfico, vais perceber onde é que iniciou este movimento de queda. E dá para ver claramente que foi com esta vela. E esta é uma vela forte de queda. Ou seja, a vela que antecede a este movimento de força será, vamos marcar esta vela como nossa zona de oferta. Ok? Vamos marcar esta como a nossa zona de oferta. Então, nós marcamos aqui e puxamos isto aqui um bocadinho mais para aqui, ok? Esta zona aqui foi considerada a nossa zona de oferta. Ou seja, após o preço dar este choque,
ele começou a retrair daqui e voltou para mitigar esta nossa zona de oferta. Então aqui é onde nós teríamos posicionado a nossa ordem de venda. Neste caso, isto aqui estaria deste jeito aqui. Aquela seria a nossa zona de venda e o fundo anterior seria o nosso take profit, ok? Então nós teríamos o nosso stop loss um bocadinho acima da zona de venda, ou melhor, da zona de oferta, e o nosso ponto de entrada no início da zona de oferta, e o o take profit, perdão, no fim, ou seja, no último fundo, porque nós, se a tendência é de queda, nós já sabemos claramente que ele vai continuar a quebrar os fundos anteriores, ok? Os fundos anteriores serão rompidos, então é lá onde nós marcamos o nosso take profit, ok? Então esta seria uma operação vencedora, nós teremos realizado os nossos lucros aqui neste ponto, ok? Então, dando continuidade, vocês podem ver claramente também que após o preço dar este BOS aqui, ok? Após o preço dar este BOS, é que essa quebra na estrutura, ok? Após o preço dar este BOS aqui, vamos lá. O que é que ele fez a seguir? Deixou-nos aqui também uma zona de demanda, ou melhor, de oferta, perdão. Deixou-nos aqui também uma zona de oferta. Por que é que esta aqui é uma zona de oferta? É simples, é só ver que foi exatamente aqui que ele iniciou esta ordem, ok? Que ele iniciou essa queda forte, dando ainda aqui um gap, ok? Vamos falar sobre gap um bocadinho mais para frente, vocês vão entender o que é um gap. Vamos falar sobre o gap quando estivermos a falar sobre ineficiência. Então, ele deixou aqui uma ineficiência, deixou aqui um gap. Então, a vela que antecede o início desta queda, ok? É que será considerada a nossa zona de oferta, ou seja, o nosso próximo ponto de venda será aqui nesta zona, ok? Ou seja, esperamos nós que o preço retraia para esta zona para que possamos posicionar a nossa ordem de venda, ok? Mas é sempre bom entrar só com confirmação. E como eu disse, o stop loss um bocadinho acima da zona de oferta ou demanda, ok? E o nosso take profit no nosso fundo atual, nosso fundo recente. Pronto, esta aqui será a nossa próxima ordem de venda, ok? Eu potencialmente entrei numa zona um pouco mais abaixo, porque eu estava a negociar em tempos gráficos mais baixos, ok? Estava, neste caso, a executar ordens de curta duração. E o que me fez entrar naquela zona foi o seguinte, vamos lá aqui, voltar, vamos continuar também para aquilo que eu disse sobre acumulação, onde o preço vai gerar uma zona de acumulação e de seguida ele sai daquela zona de acumulação com força. Vocês podem ver que o preço esteve aqui durante um momento a acumular, ok? A criar um movimento lateralizado. Então, esta aqui vai ser a nossa zona de acumulação, ok? Esta vai ser a nossa zona de acumulação, ok? E depois daqui desta zona de acumulação, nós vamos procurar identificar qual foi a vela que antecedeu ao movimento brusco de força. Ok, vocês vão perceber que aqui começou o movimento brusco de queda, deixando ineficiência, como eu já disse, vamos falar sobre ineficiência um bocadinho mais para frente. Deixou aquela zona de ineficiência, então a vela que antecede este movimento de queda brusco é que será considerada a nossa zona de oferta, ok? Marcamos ali a nossa zona de oferta, isto aqui estaria assim. Eu podia ainda refinar esta minha zona de oferta, descendo para um tempo gráfico menor, como o M1, por exemplo, ou o M3, ok? Eu podia refinar ainda a minha zona, no M3 eu teria refinado para aqui, ok? E no M1 eu teria refinado mais para cima. A ideia aqui é procurar saber onde é que iniciou este movimento brusco de queda, ok? Porque é aí onde se situam as nossas zonas de oferta ou demanda. Aqui dá para ver claramente que este movimento de queda iniciou aqui, neste ponto, ok? Com esta vela forte de queda e de seguida pelas consequentes velas que geraram ali a nossa quebra da zona de acumulação. Então esta aqui seria a nossa zona de oferta neste momento, ok? Voltando para o gráfico do M15, onde nós estávamos, M15 não, M5, né? Ok, voltando para o M5, nós já teremos refinado a nossa zona. A vantagem de refinar as zonas de oferta ou demanda é que acabamos tendo um risco-retorno maior, porém a probabilidade de nós perdermos essa oportunidade de venda ou de compra é maior, porque muitas vezes ele pode não chegar até onde nós refinamos, ok? Ele respeitar a primeira vela do tempo gráfico maior.
ok? Então é preciso ter muito cuidado ao refinar os teus pontos de entrada, de modo que tu não percas a tua oportunidade de entrada, ok? Esta aqui teria sido a minha primeira entrada, porém, eu como gosto de esperar por confirmação, para ter mais certeza do que eu estou a fazer, eu esperei que ele voltasse para esta zona aqui. Por quê? Porque ele nos deu aqui primeiro, vamos para um tempo gráfico menor, ele nos deu aqui um choque, ok? Eu marquei este choque no M1 porque foi exatamente aqui, neste ponto aqui, quando ele rompeu este ponto aqui. Eu fiquei atento para ter uma confirmação de entrada e marquei esta zona aqui como o meu ponto de entrada, ok? Esta vela aqui também é uma zona de oferta, ok? Eu marquei esta zona como minha zona de entrada e posicionei lá a minha ordem de venda, ou seja, aqui foi o meu ponto de entrada com o meu stop loss um bocadinho acima e o meu take profit é aqui embaixo, ok? É aqui embaixo. Eu acabei encerrando esta operação manualmente quando o preço chegou a esta zona, porque eu comecei a ver essa rejeição. Então, se houve essa rejeição, significa que havia aqui alguma coisa que provavelmente me falhou. Mas sobre zonas de oferta é isto, ok? É isto. Agora vamos procurar por exemplos de zonas de demanda, ou seja, zonas onde nós podemos comprar no mercado. E acredito que ainda neste ativo haja aqui uma zona de demanda. Vamos ver. É sempre importante que as tuas zonas de oferta ou demanda sejam naturais, ou seja, tu não estejas a forçar esta zona de oferta ou de demanda, ok? Que o preço te entregue isso com clareza, ok? Quanto mais clara, mais limpa a tua análise for, melhor para ti, porque terás mais confiança no que estás a fazer, terás mais certeza da direção do mercado, ok? Então vamos, acho que vi alguma coisa neste ativo aqui em cima, deixa eu reduzir para o meu tempo time frame menor. Ok, temos aqui qualquer coisa. Ótimo. Vocês podem ver claramente, esta aqui vai ser uma análise em tempo real. Vocês podem ver claramente aqui que nós tínhamos o preço a movimentar-se para baixo, ok? Ele estava aqui a formar, a formar zonas, ou melhor, topos e fundos mais baixos, ok? Só que, porém, neste exato momento, ele rompeu estes dois topos aqui. E quando ele rompe estes topos, o que acontece? Nós temos aqui um choque, ok? Nós temos aqui um choque. O que significa um choque? O choque significa que o nosso momento de retração ou impulsão chegou ao fim, ok? Haverá uma mudança de direção. O preço vai reverter para um outro ponto, ok? Ele vai mover-se para um outro ponto. Então, nós temos aqui o nosso choque marcado. Eu posso marcar aqui, eu posso marcar aqui em cima, ok? Vou marcar aqui o nosso choque, ok? E daqui, tendo eu marcado o choque, eu vou procurar olhar de onde é que começou este movimento de alta que originou, ok? Vou repetir. Eu vou procurar pelo ponto, ou seja, por onde começou este movimento de alta que originou o choque. Vou repetir mais uma vez para tu memorizar isto. Eu vou procurar pelo ponto de início, ok, deste movimento de alta que originou o choque. Onde é que isto aqui começou? Vamos ver aqui. Temos aqui estas velas de forças que deram origem a este movimento de alta, que deu origem a esse choque. Ou seja, a vela que antecede a este movimento de força é que será considerada a nossa zona de compra, ou seja, a nossa zona de demanda, ok? Então eu vou marcar aqui a minha zona de demanda, que será esta vela que antecede ao movimento de alta, ok? Esta é a minha zona de demanda, ou seja, é daqui que eu vou iniciar as minhas posições de compra. Eu vou esperar que o preço retraia até esta zona e me dê talvez um padrão de vela, subpadrões de vela também vamos ver mais para frente, e continue a subir. Mas, por exemplo, esta vela aqui por si só já é um padrão de vela, é o hammer ou martelo em português, que indica a subida do preço, ou seja, a mudança de reversão de queda para alta. Isto aqui é uma tendência de alta, claramente, ok? Então, isto vamos ver um bocadinho mais para frente sobre os padrões de vela, que é uma matéria também muito interessante sobre este mercado, porque o que acontece nos gráficos, ok? O gráfico é uma linguagem, que te mostra e representa
ok? O que está a acontecer na relação de de duas moedas, ok? Ou de um par de moeda ou qualquer outro ativo. O gráfico é essa linguagem. O gráfico te diz, se comunica contigo e te mostra qual será o provável cenário nos próximos minutos, nos próximos momentos deste ativo. Então, esta aqui será a minha zona de compra. Como eu disse, o stop loss um bocadinho abaixo da minha zona de oferta, de demanda, e o meu take profit no topo criado recentemente, ok? Esta aqui será o meu take profit. Esta seria uma operação de um risco de retorno de 1 para 3, ok? Vocês podem ver aqui, risco de retorno 1 para 3. E se esta operação chegar ao meu take profit, tendo eu arriscado, por exemplo, $100, eu teria aqui um lucro de $300, ok? Então, é basicamente assim que funcionam as zonas de oferta e demanda, ok? Vou procurar por um outro exemplo, um que já tenha ocorrido, para que vocês possam ver a reação do preço ao chegar a uma zona de demanda, ok? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Temos qualquer coisa aqui. No Bitcoin USD. Vamos para o 15. Muito bem. Vamos lá. Ok. Onde é que está isto aqui? Ok, não estou a ver exemplos muito bons. Ok, aqui temos um que acho que dá para usar isto como exemplo. Dá sim, vamos lá. Vamos focar nesta zona aqui, ok? Esta zona aqui. Vocês vão ver claramente que aqui o preço estava numa retração, ok? Isto aqui era uma retração, está numa tendência de alta, então isto aqui era um movimento de retração. Mas o nosso foco aqui é procurar saber onde é que este movimento de retração vai terminar, ok? Então o preço deu aqui, o início do movimento de retração, subiu até aqui, criando topos e fundos mais baixos, ok? Criando topos e fundos mais baixos. Porém, depois de criar este último fundo aqui, o que aconteceu? O preço ganhou impulso de alta, rompendo o topo anterior, ilustrando aqui que o fim dessa retração chegou. Ou seja, ele nos deu aquilo que nós chamamos de choke, ok? De choke. Familiarizem-se com esse conceito, porque vocês vão usar muito isto, o choke e o BOS, ok? Então, ele deu-nos aqui o nosso choke. Ok? O que nós vamos procurar fazer aqui para identificar a nossa zona de demanda, ok? Nós vamos olhar para o ponto onde iniciou este movimento de alta que originou o choque. É simples assim. Onde é que iniciou este movimento de alta, ok? De onde começou esta força de alta que originou o choque? Vocês vão perceber claramente que esta vela de força aqui é que deu início, deu origem a este movimento que nos rompeu aqui o BOS. Foi aqui que o mercado ganhou força para romper este topo e originar o choque, ok? Então, a vela que antecede esta vela de força será a nossa zona de demanda, que é esta vela negra aqui, que representa esta vela negra, que é uma vela de queda, ok? Esta aqui será a nossa zona de demanda, ok? É aqui que eu marcaria a minha zona de demanda. E dá para ver claramente que após o preço regressar, retrair para esta zona, o que ele fez? Respeitou a zona e continuou com seu movimento de alta, ok? Aqui nesta zona, o preço deu várias oportunidades de entrada. Por exemplo, aqui seria a minha primeira operação, ok? Meu primeiro ponto de entrada. Este aqui seria o meu take profit, ok? O topo recente seria o meu take profit, porque nós temos em mente que se o preço iniciou um movimento de alta, ou seja, se a tendência reverteu para alta, ok? Se a tendência reverteu para alta, então os topos serão rompidos. Então, este topo aqui seria a minha primeira zona de realização de lucro, ou seja, do meu take profit, e o meu stop loss, como sempre, um bocadinho abaixo da zona de demanda, ok? O meu segundo ponto de entrada, onde é que seria? Eu ia reparar primeiro que depois de ter
rompido aqui, nos dar o choque e ter regressado para pegar a zona de demanda, o preço continuou seu movimento de alta e rompeu o topo anterior, dando-nos o nosso primeiro BOS, ok? Tivemos aqui o nosso primeiro Break of Structure. E o que aconteceu depois? O preço retraiu e segurou uma outra zona de demanda. Onde é que está essa zona de demanda? Aqui, onde se deu início este movimento impulsivo de alta. Esta aqui é a nossa zona de demanda, ok? Então aqui eu teria a minha segunda operação de compra. Lá, onde está isso aqui? Com o meu take profit acima, perdoem um bocadinho, ok? Um minuto só. Estava a receber uma chamada aqui, mas já está resolvido. Ok, esta aqui seria a nossa segunda zona de compra. Olha, eu não gosto muito de fazer cortes às aulas, deixar tudo assim natural, então é normal que em alguns momentos eu seja interrompido por algumas coisas, mas espero que isto não vos distraia, ok? Mantenham o foco, concentrem-se nas aulas e vamos continuar a evoluir nisto, ok? Depois do BOS, o meu próximo take profit seria o próximo topo, ok? Que é este aqui. Ou, sabendo que nós agora saímos do movimento de retração e o nosso topo anterior, ou seja, o topo que o movimento de impulsão anterior criou antes de iniciar a retração, é este aqui, ok? Então eu podia também ter marcado este aqui como meu take profit, que seria puxar o meu ponto de take profit para aqui e consequentemente, boom, eu teria tido o meu take profit aqui. Esta seria uma operação com risco de retorno de 1 por 5, ou seja, se eu tivesse arriscado $100 nesta operação, o meu lucro seria de $500, ok? Então é assim que funcionam as zonas de oferta e demanda, ok? Coloquem as vossas dúvidas no grupo, repitam estas aulas 2, 3 vezes, ok? E esta é uma matéria muito importante porque é realmente aqui onde vocês começam a aprender a fazer dinheiro. É aqui onde vocês têm um mapa, ok? Você já sabe onde esperar para posicionar a tua ordem de compra ou venda, que é oferta e demanda. Olha, só com estas aulas que nós já tivemos até aqui, desde a estrutura do mercado até as zonas de oferta e demanda, tu já tens o suficiente para começar a fazer as tuas próprias análises e começar a faturar neste mercado, ok? Ainda faltam algumas coisas para complementar. Vamos falar ainda sobre order blocks, vamos falar ainda sobre liquidez, vamos falar sobre ineficiência e também sobre ferramentas que são alguns indicadores que vocês vão usar para dar mais confluência, dar mais eficácia às vossas entradas, como é o exemplo deste aqui, que é o indicador, é o DRIDR, ok, que é Defining Range, e este aqui que é a ASIAN Range, e também vamos usar muito a retração de Fibonacci, ok, vamos usar muito a retração de Fibonacci, que é uma ferramenta que te permite saber para que ponto mais ou menos o gráfico vai retrair, ok? Para além de usarmos o choque para confirmar o fim de um movimento de retração, nós também temos o Fibonacci que nos ajuda a identificar zonas prêmios, ok? Zona prêmio, uma zona onde o preço vai retrair para buscar essa zona. Temos Premium and Discount Zone, ok? Zonas prêmios nós encontramos nos movimentos de alta, que frequentemente coincidem com zonas de demanda, e as zonas de discounts nós encontramos nos pontos de oferta, ok? Coincidem muito com oferta, ou seja, em tendências de queda. Então, família, nos vemos na aula e como sempre brindaremos.